Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marco Teixeira. Declaro iniciada a sessão do dia 19 de dezembro de 2024 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu cumprimento meus colegas, doutora Sulamita, doutor Luiz, cumprimento o doutor Geraldo, que está substituindo hoje o doutor Ramon. Bem-vindo à sessão, doutor Geraldo. Cumprimento a representante fiscal, doutora Aline, e cumprimento os ilustres patronos presentes. E também o Jailson, nosso eterno suporte técnico aqui para as sessões. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro processo, que é o 5024-297, do Benedito Celestino de Jesus Júnior. Eu verifico aqui, vou fazer um despacho neste caso, no seguinte sentido. Verifico as folhas tais, petição do ilustre patrono das empresas Forever Company Cosméticos Limitada, Forever Liss Professional Comércio de Cosméticos Limitada, Forever Liss SA e Concept Investimentos CI Limitada, solicitando adiamento da sustentação oral por uma sessão, em razão da impossibilidade de comparecimento do patrono que vem acompanhando o feito nesta data e horário por força de viagem ao exterior. Considerando que o patrono é o único procurador com vínculo no sistema EPAT para representar as mencionadas empresas e que, portanto, não há violação ao parágrafo 6º do artigo 109 do Decreto 54486 de 2009, defiro o pedido de forma a adiar, em uma sessão, a sustentação oral solicitada por ocasião da interposição do recurso ordinário. Então, esse é o despacho. E aí, considerando esse despacho, eu verifico que aqui temos hoje, aqui está o nome, a doutora Maristela, correto? Bem-vinda, bom dia. Doutora, como Obrigada, eu estou bom adiando dia. a sustentação oral, pelas razões já expostas, eu pergunto à senhora, a senhora deseja fazer a sustentação oral hoje, conforme protestado, ou prefere adiar também para fazer juntamente com a sustentação oral que será feita na próxima sessão? Naturalmente, se a senhora fizer hoje, tá, a senhora não poderá fazer na próxima sessão. Então, a senhora, como a senhora prefere? Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim. Certo. Considerando que o processo, então, será julgado numa próxima sessão e não hoje, eu prefiro fazer juntamente com o colega na sessão que ocorrerá de fato o julgamento. Perfeito. Então, eu E não vou... será julgado, vai ser retirado de pauta hoje, então. Isso, vai ser retirado de Tá pauta. certo. Só lembrando, né, que se a senhora não fizer hoje, mas não vier na próxima sessão, aí não vou poder adiar mais uma, né? Então, Lógico, só não, eu tem virei. opção hoje, né? Porque como hoje não será julgado, podemos adiar, né? E fica então para uma próxima sessão. Então, eu vou fazer o despacho aqui, Por favor. adiantando, aqui no 297, que eu recebi um relatório, no relatório consta a senhora para o 297. Eu queria só fazer uma pergunta, se a senhora no 299 também está... Não, Eu né? não, porque eu É isso, represento um autuado que está só no 297. No tudo bem. 299 ele não foi colocado no auto de infração. Eu Não, tá bom. represento o senhor Fábio Príncipe, que está só no 297, não está no 299. Não, tá bom. Só para deixar claro, né? Porque no caso Aham, aqui, eu vou colocar também que a senhora preferiu para outra, mas isso só vale então para o 297. Então, no caso, perfeito. eu vou aqui fazer esse despacho, né? E adiantando, né, que a senhora, então, se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu estou, Tá então, agora só certo. fazendo o despacho. Perfeito.
Neste caso aqui, neste processo, a senhora representa tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica? Não, só a pessoa física, o senhor Fábio Príncipe, exclusivamente. Ah, desculpa, eu estava até... Senhor Fábio Príncipe, deixa eu só ver uma coisa. Isso. Aqui, engraçado, no relatório eu tinha visto uma outra coisa, tá? Tá, então foi bom, obrigado. Azevedo, Azevedo, tá, ok. Obrigado, só para esclarecer aqui.
Jailson. Alô, Jailson. Pois não, presidente. Eu gravei o despacho, mas eu não estou vendo o despacho. Como é que eu faço para verificar que ele está devidamente gravado? Eu não entendi a questão. Eu fiz um despacho, certo? Certo. Onde eu deferi a sustentação oral. Certo. Esse aqui, ó, despachos do processo, certo? Tá. E aí, quando eu clico aqui, ele diz incluir despacho. Aí eu clico. Ele me abre um campo para que eu escreva o despacho. Certo. Aí eu digo salvar, certo? E volto, né? E O aí senhor quando copiou o texto de qual... Tem eu sempre fui, eu aquela... fui- O EPAT tem aquele problema de formatação que geralmente você precisa colar no, naquele bloco de notas para tá, copiar depois e colocar aí no EPAT. tudo bem, eu fiz em Vamos Word. tentar. Vamos Eu não tentar sei se, essa... não me parece que seja esse o caso, mas tudo bem, vamos tentar. Deixa eu ver, bloco de notas, né? Isto. Ou então o WordPad também, né? Exato. Bom, eu achei o bloco de notas, que é o mais simples que tem, e como esse despacho realmente é simples, vamos ver aqui. Eu não sei se ele quer que eu faça um arquivo, ou sei lá, mas vamos ver. Arquivo. Mas aí eu incluo o arquivo, é isso? Porque quando eu digo incluir, ele me aparece um campo. Mas enfim, vamos fazer pelas opções. Certo. De novo, então aqui ó, eu faço um despacho. Eu clico em despacho, aí incluir despacho. Aí ele me abre um campo. Aí eu vou pegar lá do bloco de notas, Isto. tá? Vamos ver, bloco de notas. E aí eu do bloco de notas eu copiei, aí eu vou salvar. Despacho atualizado com sucesso. Tudo bem. Vamos ver então agora se realmente. Ah, era isso mesmo, viu? Obrigado. Nada. Agora ele aceitou. Realmente. Todo mundo está podendo ver o despacho, doutor Luiz? Sim, aqui sim. Tá, ótimo. Então, só um minutinho que eu estou terminando aqui. Ah, não, na Doutor, verdade, eu só estou com doutor, acesso ao relatório, desculpa. Bom, doutor Jailson, você Márcio. consegue ver o Ah, o despacho? despacho eu consegui ver, Tá, presidente. tudo bem. Então, eu acho que aqui é o suficiente. Só aqui, Provar Company, enviada. Ausente. Só terminar aqui para não deixar nada em branco. Gente ausente. Beleza. Suficiente. E aí? Nada. Nada. Isso. Aqui, então, acredito que está ok. Espaços. Montar. Se eu devolver.
Então, aqui no processo 5024-297, Benedito Celestino de Jesus Júnior, de minha relatoria, o processo, a sustentação oral, as sustentações orais foram adiadas e retornou para o relator e o processo será colocado em pauta na primeira sessão do ano que vem. Então, agradeço mais uma vez o comparecimento da ilustre patrona, e aí eu passo para o próximo processo, que também aqui é o 5024-299, Benedito Celestino de Jesus Júnior, e aqui também temos o mesmo requerimento. Eu vou aqui ver em quais folhas que foi colocado esse requerimento, e fazer também o mesmo despacho. No caso aqui, como ele não, o senhor Fábio Luiz não está representado nesse processo, tá? Então não, é só realmente o pedido do patrono.
Então, o processo 5024-299, Benedito Celestino de Jesus Júnior, de relatoria da doutora Sulamita, também foi deferido o pedido de sustentação oral, o adiamento do pedido de sustentação oral para a próxima sessão. Com isso, então, esses dois processos estão encerrados. Passamos, então, agora para o próximo processo, que é o 5022-816, Specialty Electronic Materials Comércio de Produtos Químicos do Brasil, de relatoria do Dr. Luiz, e o patrono presente é o Dr. Evaso. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, sem problema. Então, eu peço ao ilustre relator que leia a acusação, por favor. Obrigado, presidente. A acusação se limita ao cretamento indevido de ICMS em novembro de 2020, no valor de 169 mil, em razão do do cancelamento da nota fiscal 621 e a consequente imposição da multa de 40% sobre o valor da operação. Essa é a acusação, presidente. Ok. Então, doutor Evaso, seja bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator. Bom dia a todos, todas. Eu vou ser muito breve, o caso é simples. Os argumentos de defesa também, ainda assim, é um caso bem particular e relevante para essa empresa. A Specialty, ela é uma empresa que atua no ramo químico e petroquímico. Ela faz primordialmente atividade de revenda de mercadorias importadas, e aí no desenvolvimento dessas atividades paga ICMS. Em 2020, quando ocorreu o registro desse crédito indevido, mais de 75% das aquisições da recorrente eram importações. E aí ela pagava, né, pagou sobre essas importações ICMS sob a alíquota de 18%, totalizando quase 67 milhões de ICMS pago no desembaraço aduaneiro nesse ano. O auto de infração, conforme relatado, ele foi lavrado em razão do registro de crédito indevido de uma única nota fiscal, que havia sido cancelada, com multa de 40% sobre o valor escriturado da operação, totalizando aproximadamente R$ 720 mil. E a decisão de primeira instância manteve o auto de infração. Em primeiro lugar, eu acho que é importante destacar que não há controvérsia quanto ao fato do crédito ser de fato indevido. Desde a fiscalização, a Specialty, hora recorrente, ela pugna pela possibilidade de autorregularização. E aí, nesse cenário, mesmo assim, foi lavrado o auto de infração. Então, no recurso ordinário, a recorrente, ela primeiramente, ela demonstra em sede preliminar justamente que antes da lavratura do auto, ela pediu autorização para realizar o estorno extemporâneo do crédito que ela registrou equivocadamente, que ela é classificada como a mais no programa Nos Conformes e que tem como um dos princípios legais incentivar e facilitar a autorregularização dos contribuintes. No caso concreto, essa oportunidade nunca foi dada para a recorrente, mesmo que ela tenha admitido o equívoco desde o início da fiscalização e solicitado a oportunidade de autorregularização nos termos do artigo 65 e 67 do RICMES. E, nesse sentido, acho que é importante também destacar que o argumento de que as autoridades fiscais ela teriam obrigação de lavrar o auto de infração nessa situação de ausência de espontaneidade da contribuinte, ele não se sustenta no entendimento da recorrente com base na própria portaria 51 de 2023, que prevê a hipótese de não lavratura de auto de infração. E a recorrente se enquadraria nessa hipótese se assim as autoridades fiscais tivessem oportunizado. No mérito, a recorrente, ela, com base nessa legislação supramencionada, ela não só reconheceu o equívoco, como depois da lavratura do auto, efetivamente estornou o crédito da sua escrita fiscal. No livro de apuração do ICMS de julho de 2023, retificou a GIA, retificou o SPED, regularizou totalmente o crédito que foi autuado como indevido. Então, o auto de infração no entendimento da recorrente é nulo porque ele viola esses princípios de economia, de celeridade e, sobretudo, da motivação.
E no mérito também, né, a recorrente ela demonstra que não houve prejuízo ao fisco, porque reconhecidamente a recorrente teve saldo credor continuado em dia, e a necessidade de prevalência do princípio da verdade material e a falta de razoabilidade e proporcionalidade na exigência de 720 mil aproximadamente do auto de infração, né, original, por um crédito indevido de aproximadamente 170 mil reais, por um contribuinte que é a mais, que tem saldo credor continuado, que regularizou suas operações, que admitiu o equívoco desde a fiscalização antes da lavratura do auto de infração. Então foge muito da razoabilidade a situação posta nesse auto de infração. Por fim, caso se entenda pela manutenção do auto, a recorrente pugnou no seu recurso ordinário pela relevação ou redução da multa com base no 527A do RICMES, já que não há alegação de dolo, fraude ou simulação, e a penalidade não foi aplicada sobre valor de ICMS, sendo limitada, inclusive, nos termos do 85A, 1% do valor das operações de saída. São essas as razões de recurso ordinário de forma resumida. E eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono e também pela objetividade e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Presidente, eu vou registrar o voto. Uhum. Registrado, presidente. Ok, então pode passar a leitura, por favor. Vou começar a leitura no item 8. Eu vou falar sobre as matérias que são passíveis de conhecimento no meu entendimento. De plano, registro que no contencioso administrativo tributário não é dado ao contribuinte o direito procedimental de inovar sua defesa em sede recursal, trazendo novas matérias de fato e direito não arguídas por ocasião da apresentação de sua defesa em primeira instância, conforme inteligência da norma tal, que transcrevo. Como se observa, o rever de diploma legal é congente ao estabelecer que o recurso ordinário apenas devolverá ao TIT a matéria de fato e direito anteriormente impugnada. E nem poderia ser diferente sob pena de violar o duplo grau de jurisdição, retirando a alma revisional da própria deste tribunal, além de possibilitar os ressurgimentos de alegações já atingidas pela preclusão. Ao que importa, cotejando a decisão de piso com o recurso ordinário interposto, percebi grande descompasso entre os temas ora apresentados, vez que, em sua grande maioria, a delegacia não teria se manifestado. Nesse passo, me socorrendo da defesa anteriormente apresentada, folhas tais, extrai o seguinte teor da recorrente. Aí eu descrevo as folhas o que foi alegado em primeira instância. Em síntese, a recorrente se insurgiu contra a possível violação do direito à autorregularização previsto na Lei Complementar 1230 de 18, requerendo ainda, sem qualquer disposição de argumentos jurídicos, o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa aplicada para que houvesse respeito ao princípio de proporcionalidade e razoabilidade. Apesar disso, em seu recurso ordinário, houve gigantesca inovação, alegando, além de repetição de parte da matéria impugnada, entre outros, violação do princípio da motivação, economia e celeridade, efeitos decorrentes da ausência de prejuízo do fisco, a necessidade de prevalência da verdade material, a possibilidade de compensação de saldo credor continuado na GIA, declaração de não haver saldo devedor em virtude do acúmulo de CMS, ou seja, que não haveria tributo a recolher, pedido de relevação da multa com base no artigo 527A, ausência de dolo, fraude e simulação. Respeitando aqueles que pensam diferente, entendo que esses argumentos não podem ser aqui enfrentados, pois, se não entregues à delegacia, quando da apresentação da impugnação, não poderiam ser agora devolvidos a este TIT sob pena de violação do artigo tal. Especificamente em relação ao inédito pedido de relevação da multa, registro que na impugnação foi requerida a redução da pena aplicada com base em possível inconstitucionalidade,
segundo o entendimento da recorrente, ou seja, não houve o requerimento da aplicação do 527-A. Apesar disso, considerando argumentos trazidos pelo... apareceu alguma coisa na tela aqui, só um minuto. Apesar disso, considerando os argumentos trazidos pela douta representação fiscal, esse tema será abordado no decorrer dessa decisão. Já os demais não os conheço. Sobre a matéria conhecida, a acusação se limita ao creditamento indevido de CMS em novembro de 2020, no valor de R$ 169 mil, em razão do cancelamento da nota fiscal 621, cujo fato foi reconhecido pela recorrente em resposta ao item 2 da notificação tal, ocasião em que o recorrente solicitou o estorno do imposto de forma extemporânea, o que foi rejeitado pela fiscalização, pois ela estava sob ação fiscal naquele momento, perdendo, portanto, sua espontaneidade. Aliás, esse fato foi perfeitamente reconhecido pela recorrente, conforme se manifestou as folhas tais da defesa. Ela escreve: de início, cabe esclarecer que a nota fiscal 621, relacionada pela fiscalização, de fato foi cancelada pelo impugnante, o que equivocadamente o crédito CMS foi mantido no SPED fiscal. Logo, não há dúvida sobre a prática e conduta atuada, sendo irrelevante a intenção do contribuinte ou a existência de danos ao erário. Ou seja, apesar de não existir acusação de conduta ardil, não se pode eximir a recorrente da infração, nos termos do artigo 136 do CTN. Da mesma forma, rejeito a alegação quando afirma que haveria suposta violação às garantias vinculadas no programa nos conformes do Estado de São Paulo, via lei complementar tal, no sentido de oportunizar eventual regularização. Isso porque o parágrafo tal da lei complementar não impede que o fisco execute o lançamento de ofício normalmente, exercendo a competência que lhe é prevista no artigo 142 do CTN. Aliás, tal atividade é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, conforme disciplinado num parágrafo único do mesmo diploma, do mesmo artigo. Logo, inegável que a prévia notificação ao contribuinte para a autorregularização se corporifica como um ato discricionário do fisco, ou seja, uma faculdade concedida e não uma obrigação imposta ao fisco. De mais a mais, nenhum efeito poderia ser colhido pela recorrente quando promove tentativa de autorregularização, vez que já perdida sua espontaneidade em virtude do início de ação fiscal. Nesse sentido, se pronunciou o Poder Judiciário Paulista no julgamento de mandado de segurança número tal, verbis, aí eu cito a jurisprudência, assim rejeito a pretensão. Por fim, em relação ao inédito pedido de relevação da multa, apresentado apenas em sede recursal, entendo que ele não pode ser acolhido. Isso porque, em primeiro, há cobrança de CMS, conforme extraído do quadro demonstrativo 2, colidindo, portanto, com a previsão normativa disciplinada no artigo tal, que estabelece. Da mesma forma, este julgador não pode considerar possível compensação com saldo credor eventualmente existente, em virtude de limite de competência regimental desse TIT. Ademais disso, entendo que a recorrente não faz jus ao benefício, seja por considerar o caso concreto, creditamento de CMS sobre nota fiscal cancelada, seja em virtude de seu porte econômico ou ainda por conta de seus antecedentes fiscais. Com relação ao seu porte econômico, constato que a recorrente possui capital social em volume superior a 145 milhões, cuja condição permite presumir que ela deveria estar mais bem aparelhada para cumprir corretamente os deveres previstos na legislação paulista, além de lhe oferir maior capacidade contributiva, bem como lhe imprime os critérios de proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada. Os antecedentes fiscais foram relacionados pela representação fiscal, as folhas tais, onde se extrai a existência de 7 autos, chamando a atenção o auto de infração número tal, originado sobre a mesma conduta e tipificação deste auto, ou seja, o artigo 61 combinado com o 614 do item 1 do regulamento. Apesar de ainda não estar concluído o julgamento do auto tal, não se pode ignorar sua existência. Todas essas circunstâncias são extremamente desfavoráveis, ou melhor, impeditivas à concessão do benefício, o que, no meu sentir, poderia resultar num favorecimento ao contribuinte infrator, além de esvaziar o poder estatal fiscalizatório, quando empregado sem observância dos critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego o provimento, ratificando integralmente a decisão de piso e mantendo isto o lançamento plasmado no auto. É como voto, presidente, submeto aos meus pares.
Agradeço e parabenizo o voto do ilustre relator e o processo está em discussão. Obrigada, presidente. Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo o doutor Luiz, parabenizo também o patrono da parte pela sustentação oral bem objetiva. Eu aqui tenho uma convergência, né, com o voto do doutor Luiz com relação ao mérito, enfim. Só no final, eu tenho uma certa discordância com a questão do 527A. Porque o 527A ele tem requisitos de aplicabilidade. Passando os requisitos de admissibilidade, passa-se assim a análise se, superada a questão de que é aplicável o 527A e que será aplicado ao caso, uma questão de dosimetria de quanto será a redução. E aqui eu entendo que, na verdade, o 527A ele não será aplicável. Por quê? Porque tem exigência de tributo. Houve um creditamento indevido e está se exigindo o imposto por ter sido aproveitado indevidamente do crédito do ICMS. Passando a isso, eu acho que não caberia fazer essa análise de antecedentes fiscais e de porte econômico da empresa, porque a gente não passou a aplicabilidade do 527A para fazer essa análise. Porque assim, a gente, inclusive, já tem julgamentos dessa Câmara que, independentemente dela ter o porte econômico, ser uma empresa de grande porte ou não, ou ter antecedentes fiscais também, isso são questões desabonadoras que reduzem, né, como critério de dosimetria, a aplicação do 527A. Então, se eu fosse reduzir para uma empresa de médio porte, sem antecedentes, talvez eu daria um desconto de 90%. Como é uma empresa de grande porte, talvez vou dar um desconto de 10%, mas eu não entraria nessa questão da dosimetria e da análise desses critérios se a gente não passou pelo critério objetivo de aplicação do 527A. Então, eu fico receosa de ir contrário, inclusive, a precedentes que nós mesmos da Câmara já definimos como critério de dosimetria, né? Eu avancei um pouco, doutor Sulamita, entendo o posicionamento, mas em sede recursal, a recorrente força muito a questão de que ela seria credora do ICMS por conta das importações. Então, ela teria um saldo muito grande, então ela fala que não há imposto a pagar, então, portanto, ela faria direito ao benefício. Então, assim, eu entendo que até não faria, mas ainda que fosse considerado futuramente, numa revisão que ela tivesse direito, esse imposto não existe, seria uma multa só regulamentar sobre o tratamento indevido, ela não teria direito a qualquer benefício. Então, eu me estendi, tanto que eu começo dizendo há um impedimento, ela colide com a lei. E ainda que não colidisse com a lei, sequer eu concederia o direito por esses motivos. Eu entendo as Sim, mas dosimetrias. aí eu passaria para dosimetria, e aí colocaria, não, eu não vou porque ela tem um porte econômico, mas talvez se a gente passasse para dosimetria realmente, né, se a gente ultrapassasse essa Sim, questão do pagamento, como a gente já tem precedentes que, independentemente de ter antecedentes, a empresa nunca mais, então, ela vai fazer jus, porque ela já teve um auto de infração lavrado anteriormente, ou, enfim, para mim fica difícil acompanhar, porque eu já tenho, inclusive, entendimento falando que, para mim, não me importa que ela é uma empresa de grande porte, até porque, tudo bem, ela tem condições de melhor se aparelhar para se prevenir, ter mais cautela nos cumprimentos de obrigações acessórias, né? No caso, quando a gente está falando de redução do 527A, uhum, mas, ao mesmo tempo, também ela tem operações muito mais complexas e um maior volume de operações passíveis de conter mais erros, né? Então, para mim, essa questão da dosimetria, pouco importa se é grande porte ou não, e também a questão do antecedente, eu não acho que por a empresa ter antecedentes, ela nunca mais vai poder se beneficiar do 527A. Para mim, seria também um outro critério para redução da, do benefício que seria dado ao caso, né, em termos de dosar. Por isso, para mim, eu fico um pouco desconfortável de acompanhar no sentido de, olha, não estou aplicando o 527A por isso também, entendeu? Porque isso, para mim, seria uma segunda fase e que eu aplicaria, poderia ser um mínimo, uma redução mínima de
2% da multa aplicada, por exemplo, mas seria uma outra questão. É só essa questão, não sei Não, como. Porque efeito prático nenhum para o caso vai ter, mas eu me sinto desconfortável de acompanhar que eu não estou concedendo o benefício do 527A também por essa outra questão. E não é também por essa outra questão. Eu não adentraria isso. Eu entendi que o afastamento é esse, mas o motivo do afastamento do 527A, ele está falando que não teria cobrança de imposto porque eu tenho saldo credor. Então, você pode aplicar o 527A, mas aí eu tenho um outro fundamento. Não. Mesmo você sendo devedor do imposto, aqui não é o órgão competente para analisar isso, e neste auto de infração tem sim cobrança de imposto que me impossibilita a aplicação do 527A. Para mim, esse é o fundamento. Eu me sinto desconfortável em entrar no outro e falar que eu não estou aplicando o 527A pelos outros fundamentos, sendo que talvez se eu entrasse nessa seara da dosimetria, eu aplicasse, entendeu? Entendo. A gente pode até suprimir aqui. Não é que eu excluí por um motivo e pelo outro. O que eu quis colocar foi que, se fosse superado esse argumento, ainda assim não teria direito. E eu acho até que o porte econômico não é o fator. Na sessão passada, no julgamento da IESA, nós Isso. concedemos 25% de desconto, Tá. apesar de ela ser uma empresa com porte econômico muito grande e possuía lá 12 autos de infração de antecedente, tá? Então, voltou o processo e foi concedido, foi de minha relatoria da Então, por última. isso que eu só fico um pouquinho desconfortável nisso, porque parece que, além disso, se passasse, é o que você está falando mesmo, se a gente passasse pela aplicação do 527A, ainda assim não concederia. Esse ainda assim não consideraria, talvez eu mudasse, eu não concordasse com isso, porque se eu considerasse a aplicação do 527A, Passado. eu analisaria sim a dosimetria. Então, assim, quando eu fui fazer a dosimetria, eu posso até. Eu não me incomodo nem de suprir os parágrafos 31 ao 34, que seria o assunto da dosimetria. A gente pararia na questão da competência regimental do TIT e já iria já para condições favoráveis, não há problema, né? Ah, então, a gente pode. Não, ou eu também posso fazer um voto de preferência só fazendo essa ressalva para eu ficar um pouco mais confortável Não, que eu. não há problema. O que eu quis transcrever era que, como há especificamente desse contribuinte, a questão de um possível crédito continuado de CMS, aí ele levaria que não há cobrança de tributo. Claro que na realidade até haveria, né? Porque você teria uma cobrança de imposto e seria compensada com o saldo Exatamente, credor, né? exatamente. Então é um novo ponto, né? Se o presidente abrir, eu até, se concordar também, presidente, eu não me incomodo de tirar a dosimetria, porque de fato não faz o direito, tá? Tá, eu estou habilitando aqui. Nessas condições Se eu só me desfavoráveis. permite, se eu só O me doutor permite, Geraldo acho que quer também falar. Desculpe. eu tenho também uma certa inclinação ao que a doutora Sulamita também colocou, esse pontamento, mas aí eu tenho dificuldade em entender que, no caso concreto dessa empresa, onde se observa-se na conta fiscal um saldo credor continuado na casa de 10 milhões, falar que houve falta de pagamento de imposto. Então, o crédito indevido ele pode implicar em falta de pagamento de imposto, esse é um argumento que nós usamos muito aqui na primeira instância, para negar o 527A, mas nesse caso concreto, o alto volume de saldo credor dessa empresa nos autoriza a falar que houve falta de pagamento de imposto. Aí aqui nós temos no estado de São Paulo, como eu disse, apesar de vir aqui no auto de infração imposto, nesse caso não é imposto que está sendo cobrado, é um crédito tributário que está sendo cobrado ali. E se ele tivesse realizado corretamente esse procedimento, não haveria recolhimento de imposto, porque o saldo credor dele ele tem bastante colchão para aceitar isso. Então, a meu ver, aí eu teria que acompanhar a doutora Sulamita, que superada essa parte, nós teríamos que entrar na dosimetria. Claro, é a minha posição e deixo aqui humildemente aos nobres pares. Bom, então eu não ia me manifestar, mas em relação a essa questão, a tese do saldo credor
ela já foi bastante discutida no TIT e ela está, como se a nossa jurisprudência, né, não aceita a tese do saldo credor. Esse é um ponto. O segundo ponto, especificamente aqui no caso, a gente pode dizer que não houve falta de pagamento do imposto, porque até, como disse, não está sendo cobrado juros, né? Só está sendo cobrado o ICMS, que a gente tem uma fundamentação que diz que isso não é um imposto, e sim uma moeda escritural, né? Então, eu acho que, nesse ponto, eu concordaria, né, que aqui a gente poderia entender que não há falta de pagamento de imposto, porém, eu entendo que os argumentos que o Dr. Luiz colocou para a não aplicação da dosimetria, ou seja, ele aplicou, na realidade, ele considerou a dosimetria e manteve o crédito tributário, então eu vou acompanhá-lo nesse ponto, mesmo que se considere que não houve falta de pagamento. Então, doutor Luiz, se o senhor quiser, digamos assim, uma sugestão para aqueles que entendem que não houve falta de pagamento de imposto, entendo que a dosimetria é assim, assim, e aí eu votaria com o senhor. Só tirar uma dúvida aqui por um segundo. Uhum. Enquanto ele vai tirando a dúvida ali, doutor Marco, eu acho que eu entendi o posicionamento do senhor e até tento me inclinar ao que, superado a fase do conhecimento, aplicando a dosimetria, os argumentos que o doutor Luiz trouxe, entendeu que a dosimetria, nesse caso de relevação, seria zero, e não como até a doutora Sulamita falou que teria. Exatamente, seria falar, zero, nem que não seja o um ou dois. mínimo, nenhum. É que Isso. normalmente a gente já tem, a gente votou já empresas com antecedentes fiscais e de grande porte, a gente já reduziu aqui na Câmara. Ou, nesse caso, pelo que eu estou entendendo, superada a fase, vão para a dosimetria, mas pelos portes econômicos e pelos antecedentes fiscais, continua, porque eu Sim. entendo também que a dosimetria pode ser zero. Eu considerei negativo até pela conduta, que é cancelar a nota fiscal e manter o creditamento do imposto. Então, Eu assim, entendo que é isso é uma possível, ação sim. direta do contribuinte, não é? Então, meio que não envolve os terceiros, né? Quando eu coloco que há a cobrança de impostos, a folha 4 do auto, foi lançada a cobrança, porque o fiscal não fez a compensação com o saldo credor. Eu entendo que há saldo credor e que se ela não tivesse feito isso, não haveria cobrança do imposto. Mas se a gente considerar que não houve que não seria cobrado esse imposto, aí nós estaremos fazendo a compensação que eu acho que o TIT nos veda a fazer. Então, se o auto de infração aponta a conduta e não lança uma multa só regulamentar, ele lança uma cobrança de imposto, para mim, o lançamento é de imposto. Então, é isso. Então, Eu a gente entendo, doutor primeiro tem Luiz. que definir, como o doutor Geraldo falou, primeiro a gente tem que definir. A gente vai aplicar o 527A? Se a gente aplicar o 527A, não é falar ainda que se aplicasse. É um critério objetivo. A gente ou aplica ou não aplica. Então, assim, a gente vai aplicar o 527A, passando a aplicação. A gente definiu aqui, olha, estamos de acordo, vamos aplicar o 527A. Então, vamos passar, então, a análise da dosimetria. E aí justificar a questão da dosimetria. Porque eu entendo que a gente não está passando, não está nem aplicando e está analisando a dosimetria. Porque eu ainda assim, ainda que eu aplicasse, então a gente tem que deixar bem claro se está aplicando ou não, até para fins para não ter nenhuma nulidade de contradição, obscuridade, qualquer erro de fato, e até para você possibilitar a abertura da instância recursal para superior. A gente tem que fazer uma jurisprudência no primeiro ponto. Se a gente, nesse caso específico, a gente está entendendo que o 527A ele é aplicável, a gente tem que passar por essa análise. E aí depois se não for aplicável, a gente não tem que entrar na questão da dosimetria. E aí sim, entendendo que é aplicável e justificadamente a gente entender que ele foi aplicado, aí sim a gente passa para um segundo ponto, que é a análise da dosimetria. Doutor Luiz, só para deixar registrado, a sua manifestação, e eu diria, tá, sem nenhum problema,
em dizer que ela vai ao encontro da jurisprudência dominante do TIT, de que, olha, nesse caso aqui houve falta de pagamento do ICMS e é por isso que está sendo exigido o ICMS. No entanto, só para deixar registrado, existe uma jurisprudência que não é dominante, que é do Dr. Argos e que eu tenho acompanhado, né, de que esse ICMS que está sendo exigido não é um imposto, e sim é a forma que tem a atuação da Secretaria da Fazenda, onde ela diz assim, olha, você tomou um crédito em que é indevido, mas eu não vou fazer você refazer a sua escrita fiscal. Permaneça esse crédito com você, no entanto, eu estou cobrando esse valor, entendeu? E é isso que eu queria só deixar registrado. Então, normalmente a gente não discute essa questão, mas nesse ponto só queria deixar registrado que eu, nesse caso aqui, eu entendo que dá para falar que não houve falta de pagamento, mas só para o que o senhor colocou, né? Mas e também registrando que essa posição é minoritária no TIT. Então, por isso que eu, assim, apesar de entender assim, eu me rendo a, hoje, jurisprudência majoritária, no sentido de que se considera falta de pagamento de ICMS, entendeu? Então, só colocando a minha posição bem clara, que eu estaria favorável a dizer, neste caso, que não há pagamento, mas eu normalmente sigo a jurisprudência majoritária. Então, nesses pontos, só para deixar claro, né, a minha posição. Eu vou alterar o julgamento, aí deixando que eu entendo que não é cabível o 527A, mas se entenderem cabível, já adianto o meu voto pela não redução, porque eu só identifiquei pontos desfavoráveis, né, assim, que me convenceram naquele momento. Só um minuto. Uhum. É que é exatamente isso. Se a gente não aplicar o 527A, a gente nem tem por que entrar na questão da dosimetria, porque aí eu ficaria desconfortável de analisar aqui a dosimetria e realmente afastar por ter antecedentes e por ser grande porte, porque a gente já fez isso anteriormente. Deixa eu só, essa questão da presidente que o senhor levantou, você falou é o Argos, mas o Argos presidente ou... Não, o Argos presidente, ele tem votos nesse sentido, mas, assim, o Argos sempre coloca, ele é posição minoritária, e eu, nesse ponto, eu acompanho a posição dele. E como eu tenho, normalmente eu, né, tendo em vista, vamos dizer assim, a colegialidade dos julgamentos do TIT, eu não, só em apenas alguns casos eu me manifesto claramente nessa posição, e até para justificar uma vez que nós tivemos um caso, né, o primeiro do julgamento desta Câmara, onde se analisou um creditamento indevido e a gente entendeu que não havia falta de pagamento do tributo, onde até o fiscal autuante manifestou isso, a decisão de primeira instância manifestou claramente que não havia falta de pagamento de tributo, então eu, assim, entendi isso. Então, mas eu lembro desse caso, mas esse caso a gente não chegou a falar de 527A, porque a gente acho que foi cancelado. Não, nós aplicamos o 527A. Aplicamos. Então, aplicamos. Então, aqui, vamos lá, só para eu voltar aqui para o raciocínio, a gente estaria aplicando o 527A? Sim, poderia. Eu entendo que nesse caso poderia ser aplicado. Na realidade, eu entendo assim, o doutor, por isso que eu votaria com o doutor Luiz, que ele aplicou o 527A e concluiu pela não redução. Então, é por isso Pela que... dosimetria. Sim, ele aplicou, entendeu que a ele redução é analisou a zero. dosimetria. Só que aí é o ponto, né? Ele naturalmente ele falou assim, que não seria o caso de análise, certo? Mas agora, inclusive, ele está modificando o valor dele. Mesmo para aqueles que entendem que é o caso de análise, eu não reduzo. Então, por isso que eu não tenho nenhum problema em acompanhá-lo. Tá, eu acho então que a gente está só para concluir, aí já passo, doutora Aline, só uma desculpinha, só para concluir. Então, nós estamos aqui aplicando o 527A, só para a gente entender, porque também tem a questão da dosimetria, tem a questão do quórum, né? Sim.
Então, vamos lá. Então, a gente está aplicando o 527A pela Sim, jurisprudência majoritária e passando a essa análise de aplicação do 527A, a gente, pelos critérios de dosimetria, a gente não está reduzindo a multa. eu só discordo da sua colocação quando fala em jurisprudência majoritária. A jurisprudência majoritária no TIT É o contrário. é igual ao voto anterior do Dr. Luiz. Esse é o ponto que eu quero registrar. Tá. Que é Então, uma aqui, posição minoritária, que eu adoto essa posição, mas normalmente eu adoto a posição majoritária, né? Principalmente, normalmente nós temos, aí eu não, é um pouco, depois eu explico por que eu adoto, mas para simplificar, neste caso aqui, eu estou adotando a posição do Dr. Luiz. Caso ele não modificasse o voto, aí eu teria adotado por adotar a posição majoritária. Caso ele entenda, né, ou então, como ele disse, para aqueles que adotam a posição minoritária, mesmo assim não se reduz. Então, para mim, dessas termos, eu voto, eu acompanho o voto. Então, Mas, na verdade, eu vou ter que fazer a minha preferência, porque assim, sim, a gente está aplicando o 527A aqui e a gente está fazendo uma análise de dosimetria. tudo bem. E aí, a minha análise de dosimetria, superada então essa questão que a gente vai aplicar aqui o 527A, eu reduziria a multa, porque a gente já fez isso em outros casos, por ter Sim, tudo bem. por ser a empresa ter antecedentes, não importa, e é um critério de redução. E porque ela ser de grande porte também não importa. Então, eu teria que abrir a preferência de qualquer forma, porque eu vou discordar da aplicação do zero da dosimetria, né? Tudo bem, mas só colocar bem claro, porque a senhora mencionou que seria a posição majoritária do TIT, eu só deixando bem Ah, claro. não, sim, tá A certo, não, posição tudo bem. majoritária do TIT, nesse caso, seria de não aplicar a dosimetria. Não, eu estou acompanhando vocês, então assim, já que a gente está aqui na Câmara, em conjunto, aplicando o 527A, e vocês estão passando para análise da dosimetria, então, em conjunto, a minha análise da dosimetria é diferente, diverge do entendimento agora atual. Sim, mas aí ficou, para mim, essa questão, como a gente colocou em discussão, né, que eu nem queria colocar muito, porque é uma posição minoritária, mas só o doutor Luiz, se ele entende que mesmo depois que eu falar da minha posição minoritária, se ele entende pela posição majoritária, eu não tenho problema, viu, doutor Luiz? Eu acompanho. É só uma questão de esclarecer, porque, de repente, fica aquela questão, então esta Câmara aqui entende pela posição minoritária. É uma questão que a Câmara nunca discutiu, né? Apesar da gente já ter votado uma vez assim, mas a gente nem não se colocou claramente essa posição. Então, eu só queria deixar claro que o doutor Luiz estava adotando a posição majoritária do Tite. Eu não tenho problemas em acompanhar, porque é uma posição, é uma jurisprudência majoritária, certo? E a questão é só deixar claro a posição da Câmara, entendeu? Ou então a posição do doutor Luiz, que para mim, inclusive hoje, como também o doutor Ramon não está, né? Então fica difícil a gente começar a colocar essa discussão que, mesmo aquela vez que nós votamos, tá? O doutor Ramon não estava na Câmara, né? Ele tinha. Então a gente não pode falar muito da nossa posição de Câmara, só posições individuais. Para mim, eu entendo que não é cabível 527A. Eu entendo que há a cobrança do imposto e que tem que ser feita a compensação, e essa compensação não é feita de ofício pelo fiscal. Tanto que o fiscal manda, eles fizeram a alteração da GIA, sem ter espontaneidade, e o fiscal determina que seja estornado o procedimento realizado durante a fiscalização, porque iria cobrar o imposto e ia deixar o crédito da empresa restabelecido, né? Então, eu entendo que não cabe. Eu entendo a posição o posicionamento do Argos, já li um voto muito extenso dele sobre o assunto, mas não é o que me convence. Para mim, convence que há a cobrança do imposto e o contribuinte, de certa forma, perdeu a oportunidade de fazer a compensação por um erro dele, do saldo credor. Então, e aí, então, assim, eu entendo pela não aplicação. Eu alterei o voto
A parte Então, final. se a gente não for aplicar aqui o 527A, a gente não teria que entrar na análise da dosimetria. Ah, sim. Eu acho, Pode eu falar, acho Aline. que Vamos fazendo cada vez dessa aí, forma doutora Aline. evita a alegação de nulidade, porque assim, ainda porque o doutor Luiz considera que, no caso, houve falta de pagamento, que impediria a aplicação do 527A, mas para evitar qualquer alegação de nulidade, em razão porque não tem a exigência de juros, né, no alto, e pode haver alguma alegação de que o saldo continuado credor, o saldo credor continuado no período indicaria que não houve a falta de pagamento do imposto. Então, para evitar uma alegação de nulidade, eu acho que a análise como foi feita do Dr. Luiz, de ponderar que o posicionamento dele é que houve a falta de pagamento do imposto que impediria a aplicação do 527A. E caso não seja esse o entendimento, ainda que se analise os requisitos subjetivos, que ele nem considerou só o porte econômico e os antecedentes fiscais, mas foi além, né? Considerou a própria conduta do contribuinte, que mesmo tendo cancelado o documento fiscal, não realizou ali no mesmo momento o estorno do imposto. Então, eu acho que fazer essa análise para os que entendem de forma diversa evitaria um pedido de nulidade da decisão num recurso especial. Então, Para mim, com eu acho devido que respeito, ficando entendo dessa exatamente o contrário. Eu acho que a nulidade estaria aí se a gente analisasse dessa forma. Inclusive, a conduta do contribuinte não é critério subjetivo, ele é um dos critérios objetivos, que é a conduta dolosa, dolo, fraude e simulação, para não aplicação. No subjetivo, aí você tem lá as considerações, né? que seria algo que reforçaria, né, ali nos requisitos subjetivos, porque ultimamente não tem ficado adstrito, né, só ao porte econômico, os antecedentes fiscais. As análises têm feito um dimensionamento um pouco maior para fazer essa É que se tem ponderação. Por conduta isso que dolosa, também voltaria a questão da não aplicabilidade, né? é que, como não foi falado de forma direta uma conduta Exatamente. dolosa, não é possível falar em falta de aplicação por conta de conduta dolosa, né? Isso teria que estar explícito para poder indicar, mas isso daí pode ser, essa conduta pode ser considerada como um fator subjetivo se não foi apontado como doloso. Uhum. É que, para mim, a nulidade estaria numa análise não expressa da dosimetria, né? A gente não está aplicando o 527A, mas ainda se aplicasse, ele não teria direito, porque ele tem antecedentes fiscais, enfim. Aí, para mim, estaria diferente, porque tem a questão do quórum, né? E aí, por isso que eu acho que a gente tem que primeiro entender se a gente vai aplicar ou não, e aplicar, daí a gente tem que fazer a análise criteriosa da dosimetria. E aí falar que está fazendo expressamente, para não ficar nenhuma obscuridade, né? Não ter nenhum pedido de indicação de julgado ou nulidade, para aclarar, falando, aplicada a dosimetria, uma vez analisados os critérios de dosimetria, não entendemos por bem não reduzir a multa por tais motivos. A aplicação da dosimetria, na verdade, foi zero, né? No caso aqui que nós estamos discutindo, eu entendo o seguinte: o doutor Luiz, né, ele não adotou a tese do Argos, certo? Então, ele adotando que é ICMS, adotando essa tese majoritária no TIT, aí também existe uma jurisprudência consolidada de que o saldo credor não pode ser considerado nesses casos. Então, isso também são duas coisas que hoje é majoritário no TIT. E aí, considerando se o Dr. Luiz se posiciona, né, para não deixar nenhuma brecha, ou seja, ele entende que é falta de pagamento de imposto, eu não tenho problema em acompanhá-lo porque é jurisprudência majoritária do TIT. Ele também, se quiser fechar todas as portas, entende que não é aplicação de considerar o saldo credor, isso também é uma tese majoritária, a jurisprudência consolidada no TIT. Então, e aí eu não tenho problema nenhum em acompanhá-lo. E aí falaria, então, caso vencido, por exemplo,
eu entendo que também a dosimetria não justificaria uma redução. Eu acho que aí talvez pudesse acomodar todos os posicionamentos, né? Doutor Marcos, eu até teria uma dificuldade, né, de entender que o saldo credor pode ser considerado para Não, dizer que ele... não pode ser considerado. Não, Desculpa se eu não fui claro. Uhum. Para entendermos que não é falta de pagamento, eu tenho que considerar que o saldo credor existente, acumulado, abate o imposto. Aí não tem imposto a pagar, né? Sim, mas aí que está, o senhor colocou bem a questão da compensação, né? Como não pode? E por isso eu estou dizendo, eu tenho dificuldade. Então, é coisa diferente, assim, não se admite a compensação no TIT. Então, por isso que eu acho assim que é um posicionamento coerente. Olha, eu entendo que é falta de pagamento, no entanto, eu entendo que não cabe ao TIT fazer a compensação, por isso não se aceita a tese do saldo credor, que isso é majoritário. Me parece isso, né? Não sei se por isso que eu sigo assim que eu essa estou tese. entendendo. Por isso que eu sigo essa tese majoritária, porque Sim. eu acho que teria um descompasso ter um auto de infração como a cobrança de imposto, e eu entender que para fins da multa não é falta de pagamento, e para fins da cobrança é falta de pagamento porque há o lançamento. Então, eu considero que não há lançamento, então não há falta de imposto, ou eu considero que houve o lançamento e que a compensação não foi feita, é um direito, não um dever do fisco, é um direito do contribuinte, não um dever do fisco. Então, por conta disso, eu acho que teria um descompasso entre a redução da multa e o imposto. Por isso que eu não sigo a tese minoritária. Eu vi o voto do Argos, né, do doutor Argos, e assim, ele é complexo, né? Mas assim, eu acho que ele entra em choque ao analisar o principal frente à multa, né? Então, existe o principal, mas não existe para fins de multa porque é credor. Então, na prática, então haveria uma compensação só ideológica para permitir o 527. Isso é na minha visão, respeitando o saber do doutor Argos, né? Mas assim, eu não concordo com esse ponto, eu não chego nesse ponto, eu acho que não me conforta. Então, por isso, assim, eu coloquei no voto, eu deixei claro que para mim não seria, né? Então, dessa forma, não pode o jogador considerar possível compensação com saldo credor eventualmente existente, em virtude dos limites de competência regimental deste TIT. Por essa razão, entendo pela inaplicabilidade do 527A. Caso prevaleça o entendimento de sua aplicabilidade, desde já adianto o meu entendimento no sentido que não faria jus ao benefício, e aí eu transcrevo o que já estava lá, os outros artigos, caso for entendimento da aplicação, mas eu sigo firme pela não aplicação. Então, aí Olha, desculpa, doutor Luiz. Eu entendo aqui o desconforto da doutora Sulamita, mas eu acompanho o voto do senhor, porque eu não nesse caso aqui, eu não vislumbro, doutora Sulamita, uma anulação por estarmos entrando na dosimetria, porque, na verdade, o que o doutor Luiz faz ele deixou bem claro que não está aplicando. Mas se fôssemos aplicar, ele já adiantou o posicionamento dele, então acho que agora fechou todas as portas. E aí, caso a senhora não entenda assim, eu acredito que aí seria caso de voto de preferência nessa questão da dosimetria, ou, no caso também, da aplicabilidade, ou não. Mas depois de muita discussão aqui, o que me pega é exatamente acompanho o voto do isso. doutor Luiz. Que a gente vai acabar entrando, né, o voto ele está aplicando ali a dosimetria, e aí eu não poderia acompanhar o voto dele na íntegra, porque ele tá entrando na questão da dosimetria, e entrando na questão da dosimetria, eu não concordo, assim como os precedentes que já temos nessa Câmara, de que o porte econômico da empresa e os antecedentes fiscais zeram a possibilidade do contribuinte ter a multa reduzida. Eu entendi, e eu não faço parte da Câmara, eu que de substituto, mas eu só como sugestão, de repente a senhora poderia fazer uma preferência falando, olha, eu não concordo, eu concordo com a aplicabilidade, mas ficaria até estranho, né? Porque se a senhora concordasse com a aplicabilidade, não teria que... A questão, então, acho que a gente tem que discutir o seguinte, quanto à aplicabilidade ou não, qual é o posicionamento da senhora? Exatamente, é isso que a gente tem que chegar a um consenso, a gente vai aplicar ou não. E, na verdade, eu nunca tinha participado
de nenhum julgamento dessa questão do 527A. Esse, ó, doutor Marco, o que você falou que a gente fez aqui na Câmara, eu não me recordo que foi um caso semelhante que a gente aplicou o 527A. Foi um caso, na realidade, de centralização de crédito tributário, onde no centralizador a gente cobrou ICMS. Só que tanto o fiscal quanto a decisão de primeira instância explicitamente falaram que não é o caso de falta de pagamento de imposto. E a gente decidiu, ou seja, manteve-se o ICMS, tá? A gente não entrou porque nem a decisão de piso, certo? Ela falou que não, que o fiscal disse, olha, não houve falta de pagamento de tributo. E aí a decisão de primeira instância falou, olha, não houve falta de pagamento de tributo. E aí eu não queria entrar muito nesse assunto porque é uma posição minoritária. Então o que eu fiz? Olha, ficou constatado que não há falta de pagamento de tributo e não há, entendeu? E aí se analisou a dosimetria e deu uma dosimetria, certo? E então ficou uma decisão de que se cobra ICMS e fez a dosimetria. Provavelmente a doutora Aline deve ter recorrido a essa decisão, né, doutora Aline? Não sei se você acompanhou. Eu não sei se deu para recorrer, porque o do 527 é difícil de recorrer, né? Porque não é Não, mas matéria. aí seria a discussão da falta de pagamento de tributo. Eu não Poderia lembro ter se a gente. recorrido porque Para poderia ter aplicabilidade recorrido ou nesse não, ponto. né? Não tem Entendeu? muito tempo que foi esse julgamento. Agora eu não me O recordo se primeiro a gente julgamento conseguiu recorrer. foi o meu primeiro voto nessa Câmara, né? E que eu não quis, No começo do ano. eu não quis entrar nessa discussão, né? Porque até o doutor Luiz claramente é contra essa posição do doutor Argos. É uma posição que não é de hoje, sempre foi minoritária, sempre perdeu. Então, eu, em nome da colegialidade, eu defendi, como eu fiquei muito tempo na representação fiscal, eu sempre defendia essa posição, que é a posição clara da Fazenda, então eu não quis criar muita polêmica, né? Mas naquele auto lá, eu também não poderia fugir à questão onde claramente se falou que não há falta de E aí a pagamento. gente aplicou o 527A e fez a dosimetria. Sim, E reduziu a multa. sim. Ô, doutor Marco, mas nesse caso aí, se eu não estou enganado desse auto de centralização, se foram os mesmos que passaram aqui pela primeira instância nossa, não era caso de crédito indevido, era de centralização. E aí nem se tinha o destaque do imposto no auto. Se foi o mesmo caso que eu estou lembrando aqui, que era uma centralizadora e mais 6 que mandaram para a centralizadora. Esse caso, inclusive, nós tivemos decisões reformadas aqui que nós chegamos a relevar a multa na primeira instância, mas nesse caso nem se tinha o destaque do imposto aqui. Era claro Não, que não mas tinha. o ponto aí, eu tive a felicidade ou infelicidade de de ser o relator do auto, onde era o centralizador, né? Então, você tinha Mas vários aqui a autos. gente julgou tudo junto. Não, Entendi. nós tivemos vários, acho que 2 ou 3 na nossa Câmara, e aí eu não lembro, tá? Uhum. Mas quando você pega o centralizado, né? Você não Sim, tem cobrança, mas eu peguei o isso. centralizador. E aí Perfeito. Aí eu acho até que talvez, não sei, se o fiscal notou, não sei, porque ele fala, em todos os autos, como ele falava que não houve falta de pagamento de imposto, ele falou também no centralizador, entendeu? E a decisão de primeira instância também falou, não foi. Aí Tá. eu não vou agora. Não, mas eu entendi, mas nesse caso o centralizador tinha o imposto lá, né? Não Sim, tinha no centralizado. por isso que eu falei que essa decisão provavelmente pode ser reformada pela Câmara Superior, porque aí não é a questão justamente da dosimetria, e sim Entendi. a questão de há falta ou não há falta. A É jurisprudência aplicável ou é não o majoritária 527A? no sentido de que há falta. Só que Entendi. normalmente, tá? Normalmente, aí até o senhor colocou um pouco, não, mas era um caso diferente. Normalmente não se discute isso na questão da centralizadora. Então, aí a questão pode ser falta de paradigma, tá? Porque normalmente onde essa discussão sempre existe, e tem o voto do Argos, é sempre aquela velha questão do crédito indevido, documentação inidônea, certo? E aí, essa questão, particularmente, que a gente já passou também por aqui, eu nem entro em discussão, porque, na realidade, o próprio STJ, ele também, olha, tudo bem que teve falta de pagamento de imposto, mas o princípio da boa-fé, ele se impõe no caso. Então, quando é crédito indevido, documentação inidônea, né, para mim, a minha interpretação é que, como o STJ já decidiu
nós acatamos essa decisão. E se analisa o princípio da boa-fé, não há que se discutir dosimetria. Porque, entendeu? Ou tem, né? Apesar de que eu acho que a decisão do STJ foi equivocada, porque poderia se entender que não há falta de pagamento de imposto e que poderia se entrar na dosimetria. Mas não, ali fomos, eu diria assim, forçados, né? Ou induzidos a erro, digamos assim, analisar boa-fé ou não boa-fé, e aí, quando tem boa-fé, cai tudo. Então, eu já discordo disso, mas entendeu? Isso aqui é uma coisa que está muito sedimentada no TIT, muito. O que existe hoje, um espaço de discussão, é a centralização, ou um crédito indevido nesse caso, que são coisas muito, assim, que não entram na discussão da boa-fé, certo? Aí eu acho que há um espaço para a discussão da dosimetria, por isso que eu entendo que, nesse caso, eu não reduzo. Mas só para deixar claro, né, e também para dizer que eu sempre vou procurar acompanhar a jurisprudência majoritária, porque essa posição do Argos é muito antiga e nunca foi. Eu nunca vi um voto do Argos que foi vencedor. Ele mesmo fala, né? Então, Nesse caso aí, eu tenho também corroborar com o posicionamento do senhor, no sentido de que aqui a gente enfrenta muito o 527A, até fiquei surpreso para a doutora Sulamita falar que ainda não tinha enfrentado. E a posição é essa mesmo que eu falou, majoritária, de que se tem crédito indevido, o crédito indevido pode implicar em falta de pagamento de imposto. Nesse caso, de início, até eu comentei aqui, que a empresa tem um grande saldo credor. Porém, depois das discussões e a gente avaliando e refletindo melhor o assunto, esse saldo credor, ele é mutável no tempo, né? Então, naquele período tem saldo credor, depois já não pode ter mais. Hoje a empresa já pode não ter mais. Então, quer dizer, é muito difícil você falar que uma empresa tem um colchão para receber isso aí e logo depois ela pode não ter mais, porque oscila no tempo. Então, é complicado realmente avaliar o saldo credor, apesar de compreender os argumentos do doutor Argo, eu talvez chamaria de moeda escritural e não imposto, mas pode implicar em falta de pagamento de imposto. Então, eu tendo a convergir com o voto aí do doutor Luiz, de já não aplicabilidade, mas olha, doutor Luiz, eu não vejo problema nenhum, e nas nossas decisões aqui a gente coloca isso. Mesmo que superado aqui, a gente vai e destrincha todas as outras partes. Eu não vejo, no caso de nulidade, problema nisso também, não. Mas respeito a posição da senhora. Como, na verdade, eu vou discordar da questão da dosimetria, e aí eu reduziria a multa, eu vou ter que analisar essa questão se eu aplico ou não o 527A. Como eu não me recordo desse antecedente, desse precedente nosso aqui da Câmara, de ter aplicado, e como eu realmente, vou ser bem sincera, desconheço o voto do doutor Argos, enfim, eu vou ter que pedir licença para pedir vistas para estudar melhor a questão e me sentir confortável se eu vou ou não aplicar o 527A, porque a questão da dosimetria a gente já está realmente discordando, porque, enfim, para mim não são critérios para afastar completamente a redução, ele ter porte econômico grande e ter antecedentes aí desabonadores. Então, pode ser, presidente? Eu posso olha, pedir eu acho que vistas, então? é uma decisão que, como eu disse, né, existe espaço para discussão, e eu sempre procurei, né, acompanhar a jurisprudência majoritária do TIT para não criar, assim, né? Que eu sei que dificilmente essa posição vencerá, mas, por outro Que lado, como no também TIT a a gente gente... também não pode dizer que nunca vencerá, né? e Então, como o senhor já falou que a gente já aplicou aqui, inclusive, eu também não quero ser dissonante com algo que a gente aplicou, tanto pela aplicabilidade de 527A, quanto pela dosimetria. A gente também já reduziu autos de infração de empresas gigantes e com antecedentes desabonadores. Então, não teria por que, nesse caso, a gente também chegar a zero de redução, se a gente está entrando na dosimetria. eu acho que aqui, veja bem, como eu disse, né? Quando você analisa a dosimetria, você está fazendo uma ponderação de princípios, né? Porque quando você analisa se há ou não a infração, isso é uma simples subsunção do fato à norma. Quando você analisa a dosimetria, aí é uma ponderação de princípios. Então, quando você entra na ponderação de princípios, isso Exatamente, mas a pode gente fluir já até para reduziu uma a multa em redução outros ou casos. não, né? A gente está falando que a multa ela é devida, mas a gente vai reduzir um pouquinho, o mínimo, o máximo, o médio, o quanto a gente vai reduzir?
E Ou aqui a até gente está não entendendo. reduzir, né? Ou até Isso, não aí a gente reduzir, está entendendo que conforme ele não é o merecedor doutor de Luiz. nenhuma redução dessa multa, porque ele tem, a gente está justificando, porque ele tem antecedentes fiscais, desabonadores, e porque é uma empresa de grande porte. E aí eu acho que a gente está em dissonância com precedentes que a gente já reduziu aqui de empresas de grande porte e com antecedentes desabonadores. Sim, mas aí vem justamente a tese da ponderação de princípios, porque não é só nesses dois pontos que podem ser analisados. O doutor Luiz colocou outros pontos, né, que fazem com que você tenha uma decisão que se torna um precedente, que é digamos, teoricamente falando assim, é uma decisão que nós já temos, né, que é resultante da ponderação de princípios. No entanto, essa decisão ela se torna um precedente, mas quando vem uma outra que também fazendo uma ponderação, tá, ela introduziu um outro fato relevante e por esse fato relevante ela induziu que naquele caso ponderou outro princípio, ela também se torna uma nova decisão. Aí a gente teria que fazer um distinguish, É né? nesse Por que sentido a que eu tô... gente já aplicou para empresas de grande porte com antecedentes ruins Sim, redução de mas multa, e pode aqui a fazer gente não isso. teria que fazer esse distinguish, né? Ah, Exatamente, é aí que eu estou falando, é o distinguish que eu digo que é a ponderação. Você faz uma Isso, ponderação e você diz aqui, ó, para este caso aqui, tem um outro fato relevante e que faz com que seja um distinguish. Então, exatamente. é assim que eu entendo também, né? Não Uhum. quer dizer que... Né? Na, Mas na, na é assim que eu telefônica, entendo. na telefônica, no caso que a gente julgou, se é uma empresa de grande porte com antecedente, eu votei a 90% de redução de uma multa, né? Exatamente. E depois fomos. Nesse caso, assim, quando eu coloquei até o antecedente, o porte econômico, são algo que pede negativamente, mas não é que são impeditivos, né? É Então, a gente negativamente. teria que dosar. E isso, e negativamente também a própria reincidência, né? Eu não analisei o outro auto, mas a representação fiscal coloca outro creditamento indevido e o fundamento jurídico da sua aplicação é o mesmo, né? Então, assim, já há também um antecedente da própria conduta. E aí, uma nota cancelada, eu acho que foi, assim, não é que foi de má fé, né? Mas, assim, foi uma falta de cuidado no dever de agir da empresa, que eu entendo que por, por só ter pontos negativos, tanto da conduta, quanto da reincidência, quanto da porte econômico, quanto dos antecedentes, para mim, eu falo, não faz benefício. Mas eu ainda entendo pela não aplicação. Uhum. Tá. Eu vou, Eu acho então, que é solicitar. engraçado. Desculpa, doutor Sulamita, Não, vai mas ser interessante que eu vou acompanhar esse caso, porque primeiro só vai ter que passar o primeiro obstáculo, né? Se é imposto ou não. Esse vai ser um bom paradigma para estudar. exatamente, é isso que eu quero estudar com calma, quero analisar o voto, quero eventualmente fazer algum distinguish do caso, ver o que a gente já julgou aqui no começo do ano, É. para a gente também aí não ter questões dissonantes, né? Ia ser muito, eu falo com o doutor Ramon toda vez, ia ser muito melhor se a legislação falasse, tem até 10 processos, 10% de desconto, tem mais que isso, dê 5, né? Se tem pagamento ou não tem pagamento, no caso de crédito indevido, se aplica ou é impossível de se aplicar, né? Então, a dosimetria, sim, por mais que a lei fale que seja só porte econômico, subjetivos, porte econômico e antecedentes, né? Isso é algo que tem que ser analisado, mas a grosso modo vai da experiência de quem está julgando, né? O íntimo dos princípios internos de falar, eu acho que aqui merece mais ou merece menos, está injusto ou não, né? Porque a gente vai ter empresas. Essa é a questão toda do merece mais ou merece menos. Esse é o ponto, merece É, é, menos, mas merece nada? é Aqui a gente está difícil. chegando no nada, na verdade a gente está falando que ele não merece. É que para Mas aí mim ele não está merece. Eu mas tô aí para mim não merece mesmo. ele tá justificando por que que eu não merece, porque eu acho que Não o é nem o problema menos, nem o mais, né? o O- problema do 527A na nossa legislação, isso eu critiquei na minha tese, né, de que ela oferece muito poucos parâmetros. E aí eu citei, por exemplo, a legislação espanhola, que tem parâmetros, que dá mais parâmetros para você aplicar uma dosimetria. E também a justificativa, porque, por exemplo, não tem sentido você não aplicar o 527A só porque houve falta de pagamento do tributo. Eu acho que isso isso poderia ser reanalisado.
Por quê? Porque uma coisa é você analisar o imposto e outra coisa é você analisar a multa. São fatos geradores diferentes, no meu entendimento. Então, não há essa comunicação. Uma coisa é você analisar a questão tributária e outra você analisar a questão sancionatória. Então, e é lógico que para chegar a essa conclusão tem que ter uma premissa, que se você analisa, como muitos analisam, né, de que a questão da multa é só um acessório ao principal, né, o que eu discordo, certo? E aí eu não estou sozinho, ainda bem que tem o, o, o Brito Machado, né, que também entende assim, e não só o Brito Machado. Então, por isso que são várias premissas e que hoje a nossa legislação ela realmente coloca uma camisa de força, fica muito difícil certas discussões. Quem sabe no IBS Nesse caso é mais específico, fácil, né? nesse caso específico, a multa é o principal, na realidade, porque Então, é isso que eu a estou pena é falando. 40, a pena não é nem assim sobre a mora, né? Então, o pagamento de imposto, 75% do valor do imposto, ou 50% ou 20%, né? Na verdade, é 40% sobre a operação. Então, a sua O valor. incidência sua incidência tem natureza de principal. Ela é sancionatória, mas tem uma natureza de principal. Ela não está atrelada ao ICMS creditado. Está atrelada à Nem operação. deveria estar, por isso que eu digo, nem deveria estar. Uma análise sancionatória não tem que olhar para o valor do imposto, entendeu? É a mesma coisa você falar, então, o furto, né? Então você vai olhar a pena do furto em relação ao valor furtado? Será que essa é uma dosimetria adequada? E se fosse manter a questão do pagamento, né, como impeditivo, toda multa que não é vinculada ao imposto deveria ser lançada de forma independente. Esse caso poderia ser feito dois lançamentos, um do imposto creditado indevidamente e depois uma multa de 40% sobre a operação. E aí essa estaria livre para a aplicação do 527A, né? O problema é que fazem um lançamento só. Aí eu não. Aí eu entrei pela não aplicação. O Se fosse. nosso CTN, ele é, vamos dizer assim, muito fundamentado no Código Tributário Alemão. Só que, no entanto, essa parte de processo administrativo e dosimetria de multas, ele foi retirado, ou seja, o Rubens Gomes de Souza tinha colocado isso no anteprojeto. E aí o parlamento retirou e até hoje ficou, eu entendo, uma questão muito mal resolvida. Vamos dizer assim, na origem, né, no Código Uhum. Tributário Alemão, se você tem o imposto, você tem um tribunal que discute especificamente o imposto. Se você quer discutir a multa, é outro tribunal. Só para você ter uma ideia de como eles levam, como eles encaram essa diferenciação entre cobrar um imposto e cobrar uma multa. Claro, claro. Mas isso é a título de. Só por que eu entendo assim e por que eu cheguei nesse entendimento, né? Porque quando eu entrei Uhum. na representação fiscal, há muitos anos atrás, eu também pensava que falta de pagamento de imposto e sei lá o quê, né? Hoje eu penso um pouco diferente. Mas eu estou dando, então, eu estou concedendo vistas à doutora Sulamita. Então, aqui, deixe-me ver. Eu acho que faltou. Então, para o processo aqui 502286, Specialty Electronic Materials, Comércio de Produtos Químicos do Brasil, foi solicitada vistas. Então, o doutor Vasco, Giancarlo Evaso, isso. Então, eu agradeço a sua presença e o processo retornará brevemente. Solicito que o senhor acompanhe a divulgação da pauta. Pode deixar. Muito obrigado. Bom fim de ano, boas festas e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.
Pelo... Bom, então, pedido de vistas, tal. Encerrado. E com isso, eu encerro a sessão de julgamento de hoje, não antes, mas antes eu só quero agradecer aqui publicamente a colaboração dos juízes, dos colegas dessa Câmara, que propiciaram o tempo todo uma discussão muito aprofundada, procurando sempre aplicar de forma mais fundamentada, corretamente ou não, mas sempre houve votos muito bem fundamentados, né, que esse é o nosso objetivo aqui, né, de, como diz o Luhmann, o importante é o procedimento, né, que a sociedade acredite que aqui foi tomada uma decisão de acordo com o procedimento estabelecido. Então, desejo a todos boas festas, né, e estaremos aí novamente agora na próxima sessão em 2025. Então, peço a gentileza do Jailson, né, agradecendo pelo apoio deste ano, né? Pode encerrar a gravação? Encerrado, presidente.